Olá, meu nome é Thiago Mesquita e eu estou muito feliz em poder compartilhar com você uma palavra de Deus. É um privilégio e ao mesmo tempo é com muito temor no coração que eu venho trazer uma palavra tão importante para nós, né? Ainda mais na celebração que nós estamos em questão, que é a Páscoa, né? Eu não sei se você sabe, mas a Páscoa é a comemoração mais importante para nós cristãos, porque é com ela, é através dessa festa que nós celebramos a ressurreição de Cristo, o nosso Senhor. É isso mesmo, né? E é isso que faz toda essa história ter sentido. Porque se não houvesse essa ressurreição, a nossa fé seria vã. Até mesmo Paulo diz isso, né? Se não houvesse ressurreição dos mortos, né? Se Cristo não tivesse ressurgido e tivesse também declarado isso sobre nós, essa ressurreição, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens, de todas as pessoas. Né? Vamos entender um pouquinho sobre isso, discutir e ver por que isso faz tanto sentido para nós. Né? Olha só, eu queria compartilhar com você um versículo que está lá em João e depois nós vamos conversar também sobre o que está lá em 1 Coríntios 15, né? Onde tem essa citação que eu acabei de comentar. Mas antes, nós vamos passar por uma canção que eu queria compartilhar com você agora, que eu acredito que vai acrescentar, acredito que o que ela diz, a letra dessa canção tem muito a ver com aquilo que nós vamos conversar hoje. Tudo bem? Vamos lá? Há um lugar para chegar, há uma ponte que te levará pro outro lado. Há um sonho, uma voz dizendo: os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado. Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei. Os teus sonhos eu realizarei. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado. Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei. Os teus sonhos eu realizarei. Vou te levar, te conduzir. Quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado. Aleluia. Os teus sonhos, os teus planos, os teus problemas, entregue tudo a Deus. Ele sabe, Ele conhece. Porque assim, você não vai querer que Ele sonhe os teus sonhos, mas você vai sonhar os planos dele para você. E dessa forma, os seus sonhos, que serão os sonhos de Deus, nunca serão frustrados. Porque Ele cumpre. Tudo aquilo que Ele começa, Ele completa. E o que Ele diz, Ele cumpre. Amém?
Nós estamos aí na Semana da Páscoa, como eu já disse, e como eu também disse, é com muito temor que eu venho compartilhar essa palavra, porque dado ao grau de importância dessa data, né? Eu queria te convidar a refletir sobre 3 pontos importantes de um dia como hoje, a respeito da nossa identidade, do nosso propósito, a respeito dos porquês e para onde nós estamos indo. É uma palavra muito séria e às vezes pouco compartilhada, mas uma palavra que fundamenta a nossa fé. O primeiro de tudo que eu queria trazer para a sua reflexão é a respeito de identidade. O segundo, eu queria que você pensasse a respeito do porquê você está aqui. Em terceiro lugar, a respeito de para onde você está indo. É importante a gente ter isso claro porque a Bíblia fala para nós sobre isso. Mas nós temos a tendência de tratar, de conversar sobre aquilo que às vezes mais convém e às vezes aquilo que nós vivemos mais no cotidiano. E quando a gente pensa do para onde nós estamos indo, quem nós somos e para que estamos aqui, isso diz respeito a uma história completa. Toda história precisa de um começo, um meio e um fim, não é mesmo? E a palavra de Deus diz que Ele é quem sabe os planos que tem ao nosso respeito, planos de paz, de esperança, para nos dar um futuro e um fim que nós desejamos, um fim bom, um fim perfeito. O que seria isso? Né? Vamos tratar um pouco desse assunto, porque é disso que a Páscoa diz, né? A respeito de ressurreição, a ressurreição de Cristo. Lá em João 14, 15 ao 27 diz assim: Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos. Jesus está dizendo para você: não os deixarei órfãos, não te deixarei órfão. Voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Olha só, porque eu vivo, nós viveremos. Amém? Naquele dia, compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Lá no versículo 26 e 27 diz assim: Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Olha quanto ensinamento nesse trecho onde Jesus está nos preparando para algo que viria a acontecer. O Espírito Santo que hoje habita em nós. Ele diz aqui que porque Ele vive, nós podemos viver. Já viu aquela canção? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. E Ele também diz que o Espírito dele, o Espírito Santo, estaria conosco todos os dias, não por todo mundo. Foi derramado sobre toda a carne, mas aqueles que o receberam. Aqueles que Ele deu o poder de ser chamados filhos, filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, amém? E Deus nos deu esse poder, nos deu esse Espírito que habita em mim, que habita em você. E esse Espírito é que nos lembra das coisas. Já observou que às vezes você precisa de uma palavra de ânimo, de uma palavra de afirmação, às vezes você precisa de uma decisão importante, você tem dúvidas, às vezes você está com medo, às vezes você está prestes a fazer algo errado, tem uma vozinha que fala lá no seu inconsciente, na sua mente, te direcionando: não faça isso, faça aquilo, pense nisso, considere aquilo.
O Espírito Santo nos guia. O Espírito Santo que habita em nós. Ele nos capacita, ele nos lembra de todas as coisas. E aqui também diz, no final, no versículo 27, que Jesus nos deixa a paz dele. Em outro trecho diz que essa paz excede todo entendimento. Não é compreensível, não tem como ter paz em meio ao caos. Mas nós temos, porque nós temos essa paz que é incompreensível. E aí ele termina nesse trecho dizendo assim: não tenham medo. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. O que tem te deixado com medo? Qual tem sido os motivos das suas aflições? O que tem trazido questionamentos, dúvidas, perguntas? E às vezes te desfalecendo, te desanimando. Eu quero te trazer uma boa notícia. Jesus, o seu Salvador, vive. Ele ressuscitou. Não deixe que isso seja uma notícia distante. Porque é importante que a gente entenda a nossa identidade, que a gente entenda por que estamos aqui e para onde nós vamos. Você é filho. Filho de Deus. Filha de Deus. Sabe por quê? Porque, como eu citei aqui, a todos aqueles que o receberam, que receberam Jesus, que neles habita o Espírito Santo, deu-lhes o poder, nós temos esse poder de sermos chamados filhos de Deus. E como filhos, nós temos acesso a grandes coisas. Muitas coisas estão disponíveis para nós. E a maior delas é a salvação. Então, para que nós estamos aqui? Bom, nós estamos aqui para aquilo que Jesus resumiu os mandamentos. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo como a você mesmo. Nós estamos aqui para revelar o amor de Deus. Lembra quando Jesus realizava as curas? E aí alguns perguntavam, mas Jesus, por que ele estava enfermo? Por que ele precisou dessa cura? Por que com fulano aconteceu aquilo? E Jesus falava assim, foi para que a glória de Deus, do meu Pai, fosse manifesta. Por que você está aqui? Já parou para pensar? Será que é para viver uma vida boa? Será que é para acumular riquezas? Será que é para ter um nome reconhecido? Será que é para ter mais de 10 mil seguidores no Instagram? Será que é para quê? Para ter mais curtidas nas suas fotos? Será que é para se sentir importante? Para que você está aqui? O que te trouxe até aqui? E se você olhar para a sua vida hoje, a gente vivendo um momento tão difícil, enquanto nação, enquanto mundo, enquanto pessoas, o que faz você permanecer aqui, enfrentar os seus desafios, vencer as suas lutas, acordar cedo, ou acordar na hora que você acorda aí, mas com disposição para vencer mais um dia? Para que você está aqui? Se você não entende o seu propósito, as coisas perdem o sentido. Se nós não entendemos o porquê ou o para quê, que esse para quê, como eu disse, é revelar o amor de Deus em tudo que a gente faz e faz bem feito, porque a gente revela quando a gente dá o nosso melhor, quando a gente faz as coisas com honra, quando a gente faz as coisas com todo o nosso potencial, quando a gente não esconde os talentos que Deus nos deu, mas a gente multiplica esses talentos, quando a gente é mordomo fiel do Senhor e tudo aquilo que Ele confiou nas nossas mãos a gente administra bem e cuida para que Ele seja glorificado. Se você faz bem, você glorifica o nome de Deus. Se você administra bem aquilo que Deus pôs na sua mão, como os dons e talentos, você glorifica o nome de Deus. Para que você está aqui? Qual o seu chamado? Aonde que Deus te chamou para derramar, espalhar virtude? Deus não te chamou para viver uma vida mesquinha, uma vida aquém daquilo que Ele planejou. Mas nós temos o poder de escolher como é a nossa vida. Porque
a iniciativa parte da gente. O esforço vem da gente. Você hoje escolheu se você, quando acordou, como seria o seu dia. Você escolheu se você poderia continuar deitado e não quisesse fazer mais nada, ia ficar só ali e murmurando às vezes. Ou você resolveu acordar, levantar e vamos ver como é que vai ser esse dia, às vezes sem muita expectativa, só vivendo um dia após o outro. Ou você pode ser que acordou determinado. Hoje Deus vai falar comigo e através de mim eu quero fazer diferença. Eu não sei. Mas essas escolhas estão nas nossas mãos. Às vezes nos faltam forças. Às vezes a gente está cansado, triste, sobrecarregado. E precisamos de ajuda. E podemos ajudar uns aos outros. Isso é maravilhoso. Eu queria continuar lendo com você aqui, mas antes eu queria citar uma passagem de Isaías. Lá em Isaías 53, o nascimento de Jesus já estava previsto. Isaías já disse tudo aquilo que aconteceria. E olha só, ele disse tudo há aproximadamente 700 anos antes que acontecesse. Às vezes, esse universo da ressurreição vai ficando distante da gente porque, afinal de contas, Jesus já morreu há mais de 2000 anos e ressuscitou. E você pode pensar assim, poxa, está tão longe isso, e essa conversa de que um dia ele vai voltar para me buscar, isso parece tão distante que eu prefiro não ficar pensando. Deixa eu te falar uma coisa. Isaías previu há 700 anos antes o que aconteceria. Para Deus o tempo não importa, porque para ele um ano é como 1000 dias é como um ano. Ou mil anos como um dia, tanto faz. Ele é o Senhor do tempo. Então, se a gente acha que está esperando muito, isso não cabe a nós. A palavra de Deus diz que é só o Pai que sabe o tempo certo. Mas eu quero te dizer que essa base não pode envelhecer no seu coração. Você não pode pensar que essa mensagem ficou ultrapassada. Não pode cair no seu coração de forma nenhuma uma sombra de dúvida de que, poxa, ressurreição, vamos viver um dia de cada vez e a gente vai sendo apenas nossa melhor versão e está tudo certo. Não. É importante que você saiba a respeito de ressurreição e você entenda porque isso tira o medo. Jesus disse no final aqui, que a minha paz esteja em vocês e que vocês não tenham medo. Porque se nós sabemos para onde estamos indo, nós já sabemos quem somos, somos filhos, e nós já sabemos por que estamos aqui para revelar a glória de Deus. Em tudo que nós fazemos, uns com os outros, conhecendo esse amor e experimentando dessa graça. Mas se a gente não sabe para onde a gente está indo, por mais que a gente entenda esses outros dois itens, há medo. Porque chega uma hora que tem um fim para nós aqui. E a gente tem vivido os dias difíceis porque tantas pessoas têm experimentado de perto esse fim. Alguns na família, alguns passaram diante dos seus olhos, mas conseguiram reagir. Outros não. Quantos entes queridos nós perdemos? Quantos amigos? Homens de Deus, homens fiéis, homens e mulheres de testemunho. Pessoas que deram muitos frutos e ainda assim padeceram. Você pode pensar, poxa, mas está errado. Por que isso acontece com pessoas assim? Na verdade, não tem nada de errado desde que a gente entenda para onde nós estamos indo. Está errado, sim, alguém desistir da batalha. Está errado, sim, a gente entregar os pontos. Está errado, sim, a gente querer interromper um plano que Deus traçou. Mas não está errado a gente entender que para tudo existe um começo, um meio e um fim. Mas o interessante é que esse fim não fala de uma conclusão.
É o fim de uma etapa para o começo de uma outra etapa muito maior e mais profunda e mais bonita, mais completa. A palavra de Deus diz que é um lugar onde não haverá dor, não haverá choro, não haverá pranto. Ali nós teremos contato direto com o nosso Pai. Bom, que assunto difícil, né? As pessoas já ficam, opa, não gosto muito de falar sobre isso. Mas se a gente não falar que há ressurreição, por que nós cremos? Do que se trata a salvação? A salvação começa no que nós vivemos aqui, mas ela não se completa aqui. Vamos ler o que está escrito lá em Coríntios, 1 Coríntios 15. Diz assim: Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, Paulo dizendo, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. No versículo 13 e 14 diz assim: Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. No 19 diz assim: Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma que em Adão todos morreram, porque foi onde entrou o pecado, em Cristo todos serão vivificados. Depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. No 36 diz assim: O que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Há corpos celestes e há também corpos terrestres, no versículo 40. Mas o esplendor dos corpos celestes é um, e dos corpos terrestres é outro. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. No versículo 58, para concluir: Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Meu amigo, minha amiga, meus irmãos, minha família. Olha que legal isso. A palavra de Deus diz que uma semente, quando ela cai na terra, não é para nascer uma outra semente igual. Imagina se você planta uma manga, um caroço de manga, que é aquela semente seca, já não é mais o fruto, é só o caroço. E aí se nascesse um outro caroço de manga, ou uma manga completa só. Olha só, isso não existe, não é? Na verdade, você planta um caroço e aquilo vira uma árvore muito mais frondosa, muito mais bela, muito mais ampla, muito mais completa. E é isso que ele diz a respeito de nós. Nós estamos aqui, somos filhos e vivemos para revelar a glória de Deus. Mas estamos numa passagem e seremos plantados para nascermos com corpos celestiais, vamos assim dizer. Da terra foi formado,
ao pó voltarás. Não é isso? Do pó foi formado, do pó vai voltar. Mas olha só, é para que algo maior se revele. Sabe por que a gente precisa de falar essas coisas? Porque nós precisamos tirar o medo do nosso coração. Enquanto há vida, há propósito a ser realizado. A nossa oração é que a nossa vida seja intensa. Os nossos relacionamentos sejam intensos. Nós não queremos partir daqui. Porque queremos dar o nosso melhor, sermos inteiros e ir até o fim. É bom, não é? Você repartir com a sua família, você repartir com seus amigos, você testemunhar daquilo que você aprendeu e você inspirar outras pessoas. Isso é muito bom. Isso nos motiva. Mas nós sabemos que não termina aqui. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã e a ressurreição. Nós vamos ressuscitar. Como eu disse, não é algo que a gente costuma falar. Ouve-se muito dizer a respeito, sim, de ser a sua melhor versão aqui e plantar coisas aqui. Mas pouco se fala do que vem após, porque é um assunto tenebroso. Mas não deveria. Não deveria ser tenebroso para aqueles que sabem para onde vão. Sim, com certeza o desconhecido traz medo, mas para nós não é desconhecido. Já foi revelado. Os detalhes, sim, vai ser surpresa, mas uma boa surpresa. Não estou te estimulando, vou desistir. Pelo contrário, nós queremos dar o nosso melhor até o último dia. Nós queremos cumprir um propósito, revelar às pessoas esse amor até o último dia de forma intensa. Mas para quem cumpriu sua carreira, a morte deixa saudade, mas o testemunho de uma vida frutífera conforta e inspira, na certeza de que algo muito maior está por vir. Amém? Eu queria trazer essa reflexão para você porque, como eu disse, tem sido dias de muita tristeza, de certa forma até um desespero. E é compreensível esse desespero porque pessoas que não entendem o que nós entendemos, não sabem para onde vão, ficam apavoradas. Ninguém quer perder um ente querido. E nós lutamos até o fim, fazemos campanha de oração, jejuamos e pagamos o preço que nos cabe. O maior preço já foi pago na cruz por Cristo, mas aquilo que nos cabe, nós nos esforçamos porque queremos que todos os nossos amigos e familiares cumpram com excelência e intensidade tudo aquilo que eles foram chamados para fazer. Que ninguém seja ceifado antes da hora, antes da sua plenitude. Essa é a nossa oração. Quando a gente faz uma campanha de oração por alguém que está no hospital, para que ele se recupere, no nosso coração há o desejo intenso de que essa pessoa retorne ao nosso convívio, para que ela, de forma intensa, cumpra aquilo que ela foi chamada para fazer. Mas quer saber de uma coisa? Alguns já cumpriram. Isso dói, porque fica a saudade. Mas ao mesmo tempo há uma esperança e uma alegria de saber com a certeza e convicção no nosso coração, pela fé, de que não terminou ali. E nós vamos encontrar ainda na ressurreição dos mortos, porque todos nós haveremos de passar por isso. Será que é possível passar por isso com alegria? Eu contei uma vez um testemunho, eu quero repetir para vocês, uma viagem que eu fiz a trabalho outra vez no Peru, e eu fui para Cusco, Machu Picchu, aquela região ali. E no voo de retorno, ali é uma região muito montanhosa, região de Alpes, né, não Alpes, desculpa, de cordilheiras, né, e uma região de intempéries fortes. E no voo de volta, estava ali
acontecendo um pré-abalo sísmico, estava acontecendo uma grande tempestade. Assim que o meu voo decolou, por sinal foi o último voo, depois os aeroportos foram fechados, no ar nós pegamos uma tempestade muito forte. E eu tive uma experiência que eu nunca vivi, né, nem antes nem depois, foi única até aqui, aonde o avião, ele com a turbulência, ele dava quedas tão bruscas, né, era tão grande as variações que eu chegava a sair do assento, não só eu como todos que estavam ali, parecendo montanha-russa mesmo, sabe, quando você chega a sair. Já tinha passado por situações de saculejos e coisas assim, mas nada tão intenso. Foi muito forte, ao ponto de que as pessoas começaram a gritar no voo. E elas gritavam desesperadas, cena de filme, aquela coisa foi assim, gente, parecendo um filme mesmo. E, meus amados, com toda a sinceridade no meu coração, e para a glória de Deus, isso não é de mim, mas isso vem de Deus, isso vem desse Espírito que nós falamos, que Jesus nos deu. Em mim tinha uma paz tão grande que eu olhava para aquilo e parecia que eu não estava naquilo. Eu vendo aquilo e falava assim, gente, mas... E eu peguei o celular e comecei a filmar para registrar para mim aquele momento assim. E eu de boa, estava tranquilo. E as pessoas desesperadas gritando, como cenas de filme. Mas sabe por que eu estava em paz? Porque Deus tinha preparado aquela viagem de uma forma tão maravilhosa e Ele tinha completado com os detalhes de uma maneira tão rica que eu sabia que Ele estava no controle de tudo. Não tinha como Ele não estar. E se Ele planejou que aquele fosse o fim, estava tudo certo, porque foi Ele que planejou. Mas no meu coração tinha o sentimento de que aquele não era o fim. Eu sabia que não era. Porque tinha ainda palavras a se cumprir. Algumas direções de Deus, alguns entendimentos que eu sabia que era a direção de Deus que ainda estavam a caminho. Então eu não sabia se poderia ter um acidente e eu de repente não ia acontecer nada, ou se poderia acontecer algo que eu demorasse a me recuperar, ou se não aconteceria nada, eu não sabia. Mas eu sabia que Deus estava no controle. E com toda a sinceridade, tinha paz no meu coração. Tinha muita paz. Sabe? Essa paz, ela vem dessas três coisas. Quem você é, o que você está fazendo, por quê, para quê e para onde você está indo. A palavra de Deus diz que nós somos como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até esse dia perfeito. E como será esse dia perfeito? Onde a gente vai estar com um corpo glorificado. Para onde você está caminhando? Porque às vezes a gente vem caminhando para crescer com Cristo e no fundo a gente tem medo de morar com Ele. Não estou querendo aqui pregar uma teoria da morte, que você, agora eu quero morrer. Não é isso, você sabe que não é. Mas é muito importante que você perca o medo e entenda o porquê, o para quê, quem você é e para onde você está indo. Para onde nós estamos indo. Amo minha família, amo os meus filhos, amo os meus pais, meus avós. Não quero ficar longe de nenhum deles. Mas nós sabemos que um dia isso tudo vai ter fim. Você sabe o que eu quero? É que todos nós, todos os meus amigos, os meus familiares, cumpram com excelência o seu chamado. E quando chegar a vez de cada um de ir ao encontro do Pai nesse dia da ressurreição, que nós possamos dar testemunho. Você, essa pessoa combateu o bom combate. Essa pessoa me inspira. Essa pessoa me ensina. Quero ser assim. Fico com saudade, o coração dói, bate um aperto, mas eu tive um bom modelo, um bom exemplo, um bom amigo que me ensinou muitas coisas. E você? E você? Quer ser esse bom amigo? Esse bom exemplo? E que você viva muitos dias para que você tenha tempo de testemunhar o máximo possível daquilo que é
a ressurreição de Cristo em você. Mas não tenha dúvidas de que você também vai passar por essa ressurreição. Você também vai ser plantado para nascer com um novo corpo. Um novo corpo celeste naquilo que nós cremos. Senão a nossa fé seria vã. Senão a gente estaria falando de outra coisa, mas não do cristianismo. Não tenha medo desse assunto, mas pelo contrário, seja uma palavra de vida para aqueles que têm medo. Anuncie esse evangelho. Incentive as pessoas. Encoraje-as para que a ressurreição de Cristo tire o medo do coração de todos. Porque a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Esse amor que cuida de nós. Jesus disse, eu estou indo para o Pai preparar para vocês morada. Vocês são bem-vindos. Nós somos bem-vindos nessa morada. Então vamos cumprir com excelência o nosso propósito, o nosso chamado, ajudando também as pessoas a saberem qual a sua identidade, para que elas estão aqui e para onde elas podem ir, para onde elas estão indo. Amém? Reflita sobre isso com alegria no seu coração e peça a Deus, o Espírito Santo, que tire todo medo, para que você seja movido por um propósito, movido por uma convicção, em nome de Jesus.